mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela. Este é o 5º episódio. Hoje tenho o gosto de estar aqui à conversa com uma pessoa que provavelmente muitos de vocês já conhecem, até porque tem uma grande presença nas redes sociais e tem uma forte componente também de comunicação no setor. Ele é o Carlos Neves e agora vou usar aqui os meus apontamentos porque ele tem um currículo bastante extenso. O Carlos é agricultor, ele é empresário e é um forte defensor do setor leiteiro. Ele tem aqui um forte histórico também familiar, cresceu entre campos e vacas e desde cedo então ele iniciou o seu percurso na agricultura, formou-se como técnico de gestão agrícola e mais tarde fez uma licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Aberta. Além disso, ele é aqui gestor da Quinta do Sinal e tem aqui uma forte componente com o associativismo, colaborando também com a Prolep e outras entidades para dar voz aos produtores. Provavelmente já o devem ter visto várias vezes na televisão e também encontrado algum dos seus posts nas redes sociais. Ele tem mais de 25 anos dedicados à escrita e comunicação agrícola e tem aqui nas suas redes sociais Carlos Neves Agricultor grandes partilhas do seu dia-a-dia de produção de leite e combate a mitos sobre a agricultura que bem precisamos. Portanto, olá Carlos, olá, muito Rosa. Obrigada por teres aceito este convite. Estou muito feliz porque além de seguir o teu trabalho e admirar muito o teu trabalho, também moramos no mesmo sítio, portanto aqui a representar a Vila do Conde, para mim é um gosto muito grande que tenhas aceito e certamente que esta conversa será muito proveitosa para todos. Queria começar por te perguntar e falares aqui um pouco da tua história. Tu cresceste rodeado dos campos e das vacas, como tu muitas vezes dizes. Gostava que falasses aqui um pouco sobre como é que foi aqui a tua infância, porque acredito que a infância acaba por nos moldar muito até na nossa atividade profissional. E se achas que teres crescido rodeado deste ambiente agrícola depois também te moldou para o que tu fazes atualmente, para a tua profissão? Sim, acho que sim. Os meus pais eram agricultores, eu nasci filho único, havia uma criança que morreu antes de nascer há bastantes anos antes de mim e fui criado como filho único e fui criado a dizer trabalha que isto é para ti. E tinha, digamos assim, uh, desde pequeno fui habituado a trabalhar, a estar no meio das vacas, no meio dos andar ao colo do pai no trator e tenho memórias desde muito de infância da vacaria velha, onde vivemos até aos que eu tinha 5 6 anos e depois onde vivo hoje junto ao Sinal, que também é um monumento aqui de Vila do Conde, que depois dá o nome lá à nossa casa, à nossa quinta. Muito bem. E alguma memória que te tenha marcado da tua infância, que tenha no fundo destas tuas vivências na quinta, alguma história divertida, desafiadora? Porque eu também cresci em ambiente rural e tenho várias histórias relacionadas com essa fase que me marcaram e portanto acredito que também tenhas. Queres partilhar aqui alguma? Olha, há uma situação que eu lembro, eu devia ter 4 5 anos e levei uma cabeçada de uma vaca. E na vacaria velha havia uns silos antigos que já são raros, há poucos em Portugal assim. Havia na estação de laticínios em Passos Ferreira, que eram silos verticais, tinham uma janela, estavam mesmo na frente da. E portanto eu fui cair dentro do silo, no meio da silagem, não me magoei, mas lembro-me bem desse acontecimento. E também me lembro das bolachas que a avó dava, e apesar da minha avó dar bolachas, eu não queria estar com ela no quarto, queria ir atrás da mãe, era preciso ir buscar o leite, vinha já em bilhas da vacaria para o tanque, para depois vir já para a fábrica, já no final dos anos 70, e portanto, para mim foi natural eu crescer como agricultor, a trabalhar, e quando fui para a escola sempre assumi a agricultura, enquanto que outras pessoas às vezes até tinham uma certa vergonha e não diziam que eram agricultores, sempre assumi isso com naturalidade. E a minha professora primária, quando dava na altura a TV Rural, e ela gostava de comentar na escola, na turma, e eu respondia, e eu sempre gostei muito de falar, e falava da agricultura com naturalidade. Sempre foi uma coisa interligada com que para mim se tornou natural. Muito bem. Disseste há pouco que trocavas as bolachas para acompanhar a tua mãe na ordenha e
partilhaste também nas tuas redes sociais que aos 7 anos já conduzias trator. Achas que teres começado tão jovem a contactar com o setor agrícola de forma tão precoce te tornou mais resiliente, no sentido em que como é que tu vês teres começado tão jovem no setor agrícola, comparares com as novas gerações? Porque hoje em dia, e eu já tive a oportunidade de debater isso com outros convidados aqui do podcast, nós estamos perante um setor agrícola ainda muito envelhecido, em que muitas vezes os jovens não têm interesse no setor agrícola e há aqui um problema até de renovação de gerações no setor agrícola. Achas que tu, desde cedo, gostares do setor agrícola, te tornou mais resiliente na tua vivência ao longo do teu caminho, ou não? E como é que tu vês essa questão dos jovens muitas vezes não olharem para a agricultura como uma oportunidade também de trabalho? Eu tenho refletido um pouco sobre isso e tenho, apesar de tudo, temos alguns jovens, temos que os acarinhar. Antes disso, uma das coisas que eu nunca vi os meus pais a queixarem-se, digamos assim, a dizer ao filho, foge disto. Pelo contrário, o meu pai queria que eu fosse agricultor e até nunca quis que eu fosse fazer estudos superiores porque tinha medo ou tinha observado das pessoas ia estudar e depois não voltava. Eu depois ao longo da vida fui observando e fui vendo, há muita gente, isto é muito antigo, já na Bíblia, a história do filho pródigo, que é alguém que foi passear, foi estourar tudo e depois voltou e viu que afinal na casa do pai, o pai recebeu com e o pai recebeu e o irmão mais velho ficou a trabalhar, ficou todo chateado, que a vida às vezes é um bocado injusta. Mas há outra história também do pai que manda os 2 filhos para a vinha, o que diz que vai não vai e o outro disse que não, pensou melhor e foi. E conheço muitos casos de pessoas que foram fazer outros cursos que não queriam saber nada da agricultura e acabaram por ver que afinal trabalhar para uma multinacional, trabalhar por turnos, e estar casado com uma pessoa que também trabalha por turnos, ou seja, a agricultura é uma vida dura, mas as outras vidas também são. Ser médico também é duro, ser enfermeiro, ser polícia. É engraçado que em relação a isso que estás a dizer, eu por acaso reparo muito e recebo muitas mensagens de pessoas que mudaram completamente de vida, que tinham os seus empregos convencionais. Portanto, no nosso caso nós temos histórico familiar, mas há muitas pessoas que não têm histórico familiar e de um momento para o outro, até com a questão da pandemia, elas disseram, estou farta desta vida mais de stress, de cumprir horários, quero outra coisa para mim. O risco dessas pessoas é não terem o endurecimento que tu dizias, a preparação que a gente já está habituada, que sabe que é duro, que há coisas que não são fáceis no mercado, no trabalho, nas avarias, que a gente tem que ser multitasking. E nesse aspecto, quando a gente cresce na família e está a fazer o que o pai fazia, a gente já tem toda uma experiência para trás. Quando alguém cai de paraquedas é mais difícil, mas é possível. É possível. Agora, as pessoas têm que ter humildade, que não sabem de aprender, de pedir ajuda, de pedir conselho técnico. Eu recebo muitos pedidos de conselhos técnicos, mas o meu objetivo nas redes sociais não é ser consultor. Eu nem sou agrónomo. E o facto de eu não ter essa formação completa, digamos assim, da agricultura, dá-me também uma certa humildade para... Se eu tenho uma vaca doente, eu telefono ao veterinário. Se eu tenho um problema na terra, eu telefono ao agrónomo. E o que é que eu aconselho às pessoas? Perguntam ao vizinho, como é que faz o seu vizinho? Vá à loja onde compra as sementes, eles têm que ter alguém que o apoie sobre o adubo, que lhe indique uma semente. Portanto, as pessoas pedirem apoio. Quando as pessoas começam de paraquedas, o problema que nós temos é que as pessoas têm um bocado a ideia idílica, a gente só está bem onde não está. E portanto, nós temos as pessoas que estão no meio do monte a sonhar, que era bom estar na cidade, e tem algumas razões. Na cidade tens maternidade, tens escola, a criança está doente, está ali uma coisa ao lado, mas também tens os engarrafamentos, a poluição, o stress, isso tudo, pronto.
Nós temos que procurar um equilíbrio. E o que eu, voltando à parte da agricultura e digamos assim, das opções profissionais, eu no outro dia falava com alguém que dizia: "Eu sou o último agricultor, ou o meu filho já não vai ter vacas." No caso, a gente aqui em Vila do Conde, quase ser agricultor é ter vacas, ou ter produção de leite, que é Isso, por 90% acaso, da é uma nossa coisa que se agricultura. reduz aqui muito à agricultura, também aqui ao setor leiteiro. É óbvio que tem uma grande expressão, Era mas 90% sim, mas da nossa. Mas entretanto, nem sempre foi assim. Isto foi uma evolução dos últimos 50, 70 anos. E entretanto vai mudando, vai reduzindo. Surgiram os kiwis, surgiram as hortícolas, surgem a questão agora do milho grão. Já nem todo milho é para as vacas comerem imediatamente. E há outras opções. A gente tem que perceber que a agricultura que é dinâmica. E também, enquanto que noutras zonas do país sempre foi normal, e até aqui a mulher ficava na agricultura e o marido era motorista, às vezes era motorista do caminhão de leite, muitos casos assim, ou tinha o trabalho e faz a agricultura ao fim do dia. Também agora é normal, uma pessoa pode ter um emprego e pode continuar a cultivar as terras da família, mandar fazer a prestadores de serviços, podemos mandar lavrar, podemos mandar semear, podemos contratar uma pessoa, podemos continuar a ser agricultores, ou, como fazem muitas pessoas, têm a vinha, têm as oliveiras, moram em Lisboa, vão apanhar as azeitonas nesta altura, moram no Porto e vão colher o vinho na altura da vindima. E, portanto, é possível conciliar a agricultura com outras atividades. Não é por causa disso que as terras têm que ficar abandonadas, nem que a agricultura vai acabar. Portanto, o futuro é diverso. E a nível dos jovens, só queria sublinhar uma coisa. A gente às vezes queixa-se que os jovens não querem a agricultura, mas primeiro, e isto é um conselho para os agricultores, a gente não pode estar sempre a queixar-se. A gente tem que ter orgulho e tem que fazer o melhor que pode para, digamos assim, para deixar condições para ele para ter uma unidade de produção que permita viver. Segundo, também às vezes acontece, foi um senhor brasileiro, um guru desta matéria, o Miguel Cavalcanti, que nos chamou a atenção da questão dos portões, que quando uma criança tem 6 anos fica muito feliz quando a gente vai-nos abrir o portão, toda contente, é um abridor de portões, mas às vezes há pais que têm filhos com 40 anos, ainda quer que o filho vá só abrir o portão. Há pessoas que têm 70, 80 anos e estão agarradas, e eu é que sei, tu não sabes fazer, e depois queixa-se que os filhos não então achas não que falta dar autonomia também? falta. Eu costumo dizer, a gente tem que olhar, os agricultores sabem isso. Como é que a gente faz com uma árvore? A gente põe uma estaca, põe um prumo e depois amarra com um fio de borracha, de plástico. Antigamente era aquilo, o sisal, que depois com o tempo fica largo. E portanto, acho que a sociedade e os agricultores têm que deixar, seja na quinta, seja nas cooperativas, seja nas associações, temos que ir dando autonomia aos jovens, deixá-los tomar decisões, às vezes vão dar com a cabeça na parede. Mas também é assim que aprendem. Exatamente. E se o mais velho puder estar, puder avisar, melhor. Agora, a gente tem que ter consciência que nós não somos de cá. E isto é um problema dos agricultores, e então hoje em dia com as redes sociais ainda mais. A gente tem a mania que está no centro da história. A gente está a discutir se o Ronaldo é o melhor jogador de sempre. Sei lá, a gente sabe lá se daqui a 10 ou 20 anos vem outro melhor. A gente vai comparar com o Eusébio. O Eusébio não teve as condições tecnológicas que o Ronaldo tem hoje para fazer a recuperação física, um computador que lhe diz o treino, essas coisas todas assim. Não podemos comparar isto. Temos que ver que nós não somos o centro da história, nem o centro do mundo. Somos um elo na cadeia. Sim, e nós no facto também somos no fundo também fruto das circunstâncias, não é? Muito. Muito. E em cada zona é diferente. Há uns anos falava com um agricultor português de uma família que está nos Estados Unidos. Tinha 2.000 vacas. A gente perguntou, vocês são grandes? E ele disse, nós aqui na terra somos grandes. A gente mete-se na autoestrada, ao fim de 1 hora somos médios, ao fim de 2 horas somos pequenos, porque as vacarias lá naquela zona da Califórnia são muito grandes. Apesar disso, as pessoas têm ideias erradas, porque na América é tudo grande, ou no mundo, e a média de vacas por vacaria, por exploração, eu não gosto dessa palavra, que depois dizem que a gente explora os animais. A média de vacas por vacaria são 3 vacas. Ou seja, há milhões e milhões de famílias no mundo em que as pessoas têm uma vaca. E é essa vaca
que dá o estrume para o quintal, que dá o calor para a família, que dá... A gente tem noção, tem que ter noção, mesmo no nosso país, que é um retângulo pequenino, é tão diferente de Trás-os-Montes, aqui para o Minho, daqui para o Oeste, do Alentejo, para os Açores, para a Madeira. Temos muitas agriculturas, muitas realidades. E eu vou tentar mostrar a minha, a nossa, de Vila do Conde, onde sou também um agricultor médio. E onde vou vivendo, vivi essa situação da transição, de me instalar como jovem, mas temos de ter noção de facto que há muitas agriculturas e todos, temos de respeitar a todos. Os agricultores, por ser grande, não são mais importantes, nem são maus, e os pequenos é que são bonzinhos, fofinhos. Um agricultor pequenino, que simpático, que não faz mal a ninguém. Só que depois, se a gente não ganha para viver, para pagar o filho ir para a universidade ou para ir ao cinema, também não temos futuro. Portanto, temos de procurar esses equilíbrios, essas opções, e há muitas agriculturas e todas devem ser respeitadas. Agora, em relação aqui ainda aos jovens, e antes de prosseguirmos, há uma frase que muita gente fala da agricultura, que é: a agricultura é uma prisão. Achas que essa frase acaba por, no fundo, impedir que muitos jovens entrem na agricultura? Ou achas que atualmente um agricultor, e eu sigo também os teus posts, tu dizes que um agricultor hoje em dia pode tirar férias, achas que essas ideias estão erradas, ou a agricultura ainda é uma prisão e é, no fundo, um obstáculo para muita gente trabalhar na agricultura? A agricultura que nós temos aqui, a realidade, tu conheces um bocadinho à volta, olhando, é um pouco uma prisão, como é uma prisão ter um café. Se tiveres um café, um restaurante pequenino, e não tens mais ninguém, quer dizer, está bem que podes fechar, não é como as vacas, a gente não pode fechar as vacas 15 dias, mas o café, mas tens de ter os... Portanto, quando temos o nosso problema, a agricultura e as vacas, é uma prisão por causa da dimensão que nós temos. Temos vacarias e empresas familiares, os animais precisam de cuidados 24 horas. E isso sempre foi uma preocupação minha e sempre consegui tirar férias todos os anos, com exceção da altura do Covid, como é evidente, mas sempre consegui tirar, nunca fiz um cruzeiro de 15 dias, mas sempre consegui tirar 1 ou 2 semanas de férias, mesmo que repartidas. Primeiro, às vezes, o problema da prisão está na nossa cabeça. Eu conheço agricultores que nunca foram de férias. Os meus pais só conseguiram tirar férias e passear quando eu já tive uma certa idade e ficar substituído. Mas sempre tive isso, a gente tem que ter isso como objetivo. Tem que ter equipamentos, os robôs de ordenha, etc., que ajudam. E depois tem que ter também um bocadinho de procurar alguém que nos venha substituir. Para o futuro, e isso nós temos que ir ganhando dimensão, e eu penso que o futuro passa um bocado por aí, porque se nós tivermos, sei lá, 300 vacas ou 200 ou outra unidade, se nós tivermos uma certa dimensão que podemos ter uma equipa, podemos trabalhar 3, 4 pessoas, podemos por rotativamente cada um estar de folga, estar de férias. Portanto, isto vai um bocadinho por aí. Nós crescemos, não é fácil, estamos numa crise de crescimento. Para deixar de ser prisão, temos que ganhar dimensão, podemos ter esse objetivo. Temos limitações, mas eu costumo dizer, a gente tem a praia ao pé, quer dizer, a gente pode sempre desligar, descansar e tem que ter isso como objetivo. Não pode ser só ganhar, trabalhar. Até porque o descanso também nos faz bem, não é? Nós precisamos, como aos outros. E é um assunto que eu dou um bocadinho de atenção, não muito a esta questão até da saúde mental dos agricultores, nomeadamente. Até me espanta como é que a gente resistiu tão bem. Nós, no caso do leite, passámos maus bocados. Às vezes havia o vendedor que dizia que estava em casa de um senhor que não tinha 20 euros para o miúdo ir, fazia anos para ir ao McDonald's, na altura que o preço do leite estava muito baixo. Nós passámos uns maus bocados. E eu até costumo dizer que eu acho que foi graças à igreja e ao café. Eu costumo dizer, por um lado, a igreja, quando as pessoas que são crentes acreditam em Deus, acreditam no céu, acham, ok, estou a passar agora um momento difícil e vou ter uma recompensa. Além disso, mesmo quando as pessoas não vão a mais lado nenhum, se vão à missa, saem de casa, convivem, e a igreja tem um aspecto muito importante nisso.
E o café tem a questão da questão da vida comunitária que nós temos, e a pessoa mesma, se no fim do almoço, não pode é perder-se o dia todo no café, mas se vai tomar café, se bebe uma cerveja com os amigos, desabafa, convive, e portanto já não fica a cismar. Há países, por exemplo, na França é terrível, suicidam-se muitos agricultores, porque trabalham sozinhos. Portanto, eu não aconselho ninguém a pensar em trabalhar sozinho. Não é fácil lidar com pessoas, mas trabalhar em equipa, conviver, descansar é muito importante para fazer exercício. A gente acha que lá cava batatas ou quando está Que já faz o não, exercício. caminhar, fazer natação, fazer uma corrida, essas coisas são importantes até porque os nossos mais velhos, muitos de nós sofrem já de tendinites, de coisas por causa do trabalho, das linhas vacas, etc. E nós temos a obrigação de nos protegermos para termos uma vida longa, minimamente saudável. E tu és agricultor, sempre foste agricultor. Alguma vez pensaste em ser outra coisa que não agricultor? Ou qual é que foi o momento da tua vida de que disseste? É isto que eu quero fazer para a minha vida? Eu, em criança, pensava ser agricultor. Houve uma altura, até por questões de saúde, que eu tive dúvidas. Eu tinha uns problemas, fui operado um joelho e depois, enquanto estava em convalescença e usava as canadianas, começou-me a doer um ombro, depois uma perna, tinha um problema de reumatismo, de articulações, e comecei a pensar como é que vai ser da minha vida. Então, tantas coisas equilibraram-se e eu aprendi a viver com algumas limitações, sem grandes stresses, sem ter, nunca parti nada e nunca fiquei hospitalizado por causa disso. E isso acabei por fazer um compromisso. A minha vida tem sido um pouco de fazer compromissos, de decidir, ok, vou dedicar 60% da minha vida à agricultura e 40% a outras coisas, mais ou menos. E foi aí que passei a dedicar-me às associações, que aceitei o convite para ir para a direção de jovens agricultores, que fiz o curso superior, que fiz o curso de formador e dei alguma formação. Depois percebi que não tinha tempo e não fiz muita coisa, mas tive algumas turmas, tenho os meus ex-alunos na escola agrícola e dediquei-me também a estas questões da comunicação e do assitivismo. Portanto, o que me permite não andar a cavar todo dia, digamos assim, e tentar gerir o que é a atividade agrícola é menos estressante. E a atividade associativa ou lidar com pessoas, etc., é mais cansativa mentalmente, mas a gente depois vai fazer outro trabalho e, portanto, tenho tentado mais ou menos equilibrar as coisas dessa maneira. E foi um pouco aí, a partir daí, os meus pais já tinham uma certa idade, por isso eu acabei o curso com 21 anos, estava a instalar-me como jovem agricultor e, portanto, sempre foi uma decisão natural, digamos assim. E ao longo deste teu percurso como agricultor, certamente que tiveste fases menos boas ou desafios, digamos assim. Eu costumo perguntar os desafios a todos os meus convidados e, de facto, no que a agricultura diz respeito, há muitos que me falam do desafio da pandemia para os agricultores. Portanto, eu gostava de perguntar que desafios dentro da tua jornada na agricultura é que tu achas que foram mais marcantes? Pudesses falar aqui um pouco sobre eles e como é que os ultrapassaste, digamos assim. A pandemia não foi. Nós tivemos que nos manter na atividade. Nós temos a vantagem, a gente em cima de um trator dentro da cabine, o risco é mínimo, portanto, e eu pessoalmente não sofri em termos de pandemia por outras questões. O meu pai ficou doente e não teve o apoio que podia ter porque os médicos estavam doentes, a gente não tinha direito a visitar, essas coisas. Mas a nível da atividade agrícola, até éramos, de certa forma, privilegiados, porque podíamos sair de casa e eu tinha que ir buscar erva ao campo para os animais, era uma forma de sair de casa que outras pessoas não podiam. Portanto, até tínhamos um agricultor que mora numa quinta está muito melhor do que uma pessoa que mora num apartamento. E os filhos dos agricultores tinham mais espaço para correr, para brincar, do que quem tinha que estar confinado. Foi mais duro para as pessoas que estavam nos apartamentos. De qualquer maneira, um desafio que eu tive, e essa questão, por exemplo, que é complicada também, que é a relação com os pais, a transição. Quando eu comecei a trabalhar, houve uma decisão. Primeiro, houve uma decisão que eu tinha pensado fazer
quando estudei na escola agrícola, fiz o trabalho final do curso de técnico de gestão agrícola, que era, eu ia fazer horticultura biológica em estufa. Pronto, achei que era boa ideia. Depois caí na real, como se diz, e decidi ser um agricultor normal, como todos os agricultores de Vila de Conde, e continuar o trabalho. Ao ser agricultor, houve uma coisa muito simples que na altura fui falar com a nutricionista da cooperativa, a engenheira Ana, e perguntei se devia dar erva às vacas frescas ou silagem só. E ela disse-me: olha, as vacarias com melhores resultados só dão silagem porque as vacas têm uma comida estável, produzem mais. Mas o meu pai queria à força que as vacas comessem erva porque gostava de ir por toda a vida. Eu tive que encontrar uma solução de compromisso de, ok, as vacas só comem silagem e as novilhas que não estão a produzir leite, os animais até serem adultos, são as novilhas, ok, damos erva só às novilhas. E ao longo da vida tive que ir fazendo uma série de compromissos, de cedências, que nós muitas vezes temos de fazer. Nós, hoje em dia, estão com as redes sociais e estamos numa altura de muitos extremos. Nós temos de negociar, de ceder. Essa decisão parece uma coisa muito. Mas pronto, ao longo da vida tive que ir fazendo cedências e tentando acomodar aquilo que eu gostava de fazer com aquilo que eu podia fazer. E isso é válido a nível associativo. As pessoas queriam que a gente fizesse muita coisa, que rebentasse com o mundo, e a gente tem que olhar para o que quer, para o que deve e para o que pode. E no fundo só fazemos o que podemos, procurando sempre fazer aquilo que está mais certo. Relativamente à evolução do setor agrícola, nós sabemos então que a agricultura ela foi mudando muito ao longo do tempo. Se tu tivesses a oportunidade, ou melhor, se o Carlos, quando era criança, que começou a ter gosto pela agricultura, tivesse a oportunidade de ver o que o Carlos de hoje em dia conquistou, achas que ele ficaria admirado, surpreendido com a agricultura atual? Alguma vez pensaste que, no fundo, a tua vida hoje passaria por o que fazes agora ou não? De certa forma, assim, não tenho ideia em criança de ter, ou seja, eu sempre fui uma pessoa, eu cresci no meio de adultos, portanto, sempre fui uma pessoa habituada, sempre fui precoce, acho eu, eu era uma criança que falava bem com adultos, e agora tenho 50 anos e já me sinto a fazer o que fazem os velhinhos, a dar conselhos aos mais novos e tal, portanto, já estou a ainda tenho filhos jovens, mas sinto-me bem a falar com os mais velhos, até porque, primeiro, o nosso futuro é sermos velhos, é o nosso objetivo, e as pessoas às vezes esquecem-se, e nós vivemos numa sociedade envelhecida. Na Europa Ocidental, o mundo ocidental é uma sociedade, nós temos muitos velhos, muitos estão sozinhos, muitos seguem-nos nas redes sociais, nomeadamente onde eu sou mais presente, que é o Facebook, é a rede dos velhinhos da minha idade, velhinhos da minha idade. Mas a malta nova anda nos TikToks e noutras coisas. Mas eu sempre tive um bocado consciência disso. O que é que eu noto, o que é que era diferente? E eu cresci no tempo em que as pessoas tinham pena da gente ser... coitadinho. Ai, uma cabeça tão boa e vai estragar isso no meio das vacas. Coitadinho do agricultor que é pobre. E acontecia uma coisa que era, quem aparecia muito antigamente eram as manifestações do senhor com a sachola, com as pessoas, ainda alguns têm essa ideia do agricultor, coitadinho do pobrezinho, no meio das vacas, do pobre, trata, não sei o quê. De repente, passaram a ter raiva. Há a questão da raiva dos subsídios, do agricultor, que recebe muitos subsídios, às vezes as pessoas têm assim, Já lá iremos. 5 minutos, e passaram a ter medo. Há umas t-shirts, há umas frases que vêm dos Estados Unidos e de outros sítios, que é: agricultor é trabalhar 400 horas por mês para alimentar pessoas que acham que estamos a tentar envenenar. Sim. Isso tem uma origem, tem a ver com as pessoas que querem vender produtos naturais e dizem: isso o resto está tudo cheio de químicos. Nós vivemos numa sociedade quimiofóbica, que as pessoas têm medo de tudo que é químico e às vezes não têm consciência. Havia uma vez um senhor que tinha uma piscina, estava todo contente, sem químicos, e tinha aquilo cheio de sacos de sal. Portanto, achava que aquilo era natural. Portanto, eu também conhecia uma piscina que tinha muito sal, depois aquilo tem para tratar a água, passa num processo de eletrólise e o sal, que é cloreto de sódio, já fica tipo hipoclorito de sódio, que é lexívia. Pronto. São tudo coisas muito parecidas e as pessoas, o mito do que é natural não faz mal e o que é químico faz mal, é um mito que é perigoso para as pessoas. Há coisas naturais como
cogumelos venenosos, ou veneno de cobra, ou o veneno das vespas, são coisas naturais que fazem mal. E há coisas de síntese, tipo o paracetamol, que são mais ou menos, ou são pouco perigosas. E as pessoas têm que ter, deviam ter um bocadinho mais consciência nisso. Portanto, a grande mudança foi essa, é o que me preocupa nesta altura, passarmos de terem pena para o terem raiva e às vezes para o terem medo do agricultor, que é um assassino, que está a esterilizar os solos. Dizem-se pai muitos disparates, e o agricultor quer deixar uma terra boa para os filhos continuar a cultivar. O agricultor não é um paraquedista que vai estar agora aqui. Antigamente, há milhares de anos, é que as pessoas faziam essa agricultura. Estavam num sítio, quando aquilo não produzia, mudavam-se para outro. Não. Eu cultivo a terra dos meus pais, dos meus avós, se os meus filhos quiserem, é para continuar a cultivar. Portanto, os agricultores querem que a terra continue. Os agricultores também são ambientalistas, não é? Também se preocupam com o ambiente. Porque, quer dizer, o ambiente é, no fundo, o meio que eles têm para também conseguirem trabalhar, não é? Se o ambiente estiver danificado, como é que é o seu trabalho? A terra não vai produzir, os animais não vão comer, portanto o agricultor é o primeiro a ter preocupação disso. É claro que às vezes o agricultor comete erros, quem faz coisas comete erros. Pode ter usado mais, pode chegar à conclusão que um produto que lhe aconselharam que era bom, que afinal tinha consequências que a gente não sabia. Ou simplesmente que estava a usar a dose, muitas vezes tem a ver com isso, estava a usar uma dose excessiva, que não fez bem as contas, não tinha formação suficiente, e nós já evoluímos muito nesse aspecto, e as pessoas não têm consciência disso. Nós evoluímos muito, há muita exigência nisso, e nós usamos, por exemplo, a questão dos produtos químicos, da mesma maneira que a pessoa que tem que lavar a louça vai ao supermercado, compra um produto químico. Aquilo é um produto químico, mas a pessoa sabe que depois de lavar passa água e, portanto, os resíduos saem. Isso acontece da mesma maneira. Se um animal está doente, a gente tem que tratar com o medicamento que o veterinário aconselha. E depois de algum tempo, já não tem resíduos e o alimento já é seguro. E quem diz isso diz a pulverização das batatas contra o míldio ou outra coisa qualquer. A gente tem que ter consciência destas coisas. Não há muito pensamento mágico. Hoje em dia acham que há assim uns pozinhos, umas coisas e resolve-se tudo, e as outras são todas muito más. Temos que saber das coisas. É por isso que eu tento comunicar a agricultura e explicar de onde é que a gente veio, como é que fazia a minha avó, como é que fazia o meu pai, como é que faço hoje, para que as pessoas de facto não tenham medo de nós, não vejam o agricultor como um inimigo, mas como o fulano que está um bocadinho antes do cozinheiro. Tem o cozinheiro que nos faz a comida, e o agricultor é o que está antes a produzir a comida que as pessoas E que está a fazer o seu trabalho, dignamente. Fazer o trabalho como outra pessoa qualquer. Muito bem. Tu estudaste na Casa Escola Agrícola Campo Verde e foste lá formador, tal e qual como já disseste. Queres contar-nos aqui um bocado sobre essa experiência e como é que, no fundo, essa tua formação que acabou por te moldar o teu futuro e o que tu fazes hoje, atualmente? Achas que, por exemplo, essas formações mais profissionais na área agrícola podem ser aqui uma estratégia para também chamar os jovens para a agricultura ou não? Como é que tu vês essas questões? Como é que foi essa tua experiência? Eu sou do tempo em que os pais não queriam que os filhos estudassem. Eu tive, mesmo até às vezes na escola agrícola, eu tive casos em que os professores tiveram que ir a casa e insistir com os pais para o filho poder passar do nono para fazer o 12º ano. E as escolas profissionais têm uma vantagem dos miúdos, jovens que não gostam dos papéis, daquilo que é mais chato, e que são pessoas práticas e, portanto, e que encontram na escola o gosto. Conheci muitos casos de gente que encontrou o gosto e que depois até foi fazer curso superior. Hoje em dia, com o 12º ano é obrigatório, é natural que muitas pessoas façam um curso profissional de nível superior ou façam um percurso normal na secundária e depois vão fazer um curso de agricultura aqui à volta. Eu pensei nisso até, no final da escola. Passado algum tempo, percebi que não ia ser viável, até porque eu tinha 6 anos de agricultura,
coisa que uma pessoa que faz o percurso normal não tem, de uma maneira simplificada, mas é dos conteúdos agrícolas, do solo, dos animais, etc. E por outro lado, não tinha, o problema dos cursos profissionais é que as formações de matemáticas são muito práticas, são muito limitadas. E depois para ir fazer, como ponderei que seria interessante fazer aqui no Porto, o Botânico, assim uns cadeirões ali na Faculdade de Ciências, faltava-me essas bases, cheguei a fazer exames e percebi que não tinha. E dentro dessa síntese de quem tem que trabalhar e ao mesmo tempo quer estudar, encontrei a questão do ensino à distância e encontrei o curso de Ciências Sociais que vinha completar a outra parte, vá lá, os 40% do associativismo, dos grupos de jovens em que eu estava envolvido e do trabalho de associações. A nível de comunicação não era uma coisa que eu pensasse na altura, já fazia, escrevia para uma revista, mas veio complementar isso, servir para a minha vida e dar uma coisa que é uma pessoa sendo licenciada ouvem mais aquilo que a gente diz. Portanto, senhor doutor, senhor engenheiro, faz sempre uma certa... Mas quem é você? Acho porque é o que acontece, que aconteceu a Jesus quando começou a falar. Quem é esse tipo? Hein? Filho carpinteiro, ele sabe lá alguma coisa disso. Que se ele tivesse ido para a teologia, não é? Já o levava um bocadinho mais a sério. Ou facilitava essa parte. Não adianta, não chega. Mas o facto de uma pessoa ter a palavra licenciado. Um título académico. Sim, abre-nos uma porta, dá-nos alguma garantia que aquela pessoa estudou, que foi submetida a exame, que nós acreditamos que não foi comprado como um famoso engenheiro aí que andam na política. Portanto, dá-nos uma certa garantia que aquela pessoa tem algumas bases. Todos nós temos de ter humildade para perceber que temos que aprender ao longo da vida, que o conhecimento evolui, mesmo tendo estudado na agricultura. Mal saí da escola, recordo-me, a primeira coisa que fiz quando acabei foi comprar o Netpack, que era a forma da gente aderir à internet na altura. Portanto, fui fazer aquela formação, as pessoas não têm noção. Com um agricultor normal, com o nono ano ou com a quarta classe, tem que ter curso de operador de máquinas agrícolas, curso de aplicador de fitofármacos, um curso de bem-estar animal, um curso de informática, gestão agrícola, curso de gestão. A gente tem que ser multitasking, mesmo que seja um pequenino agricultor com 20 vacas. Um agricultor hoje em dia tem que saber um pouquinho de tudo, não é? Porque a agricultura está intimamente relacionada, para sermos bons agricultores, está relacionada com uma série de coisas, não é? Portanto... Muitas. E nós temos que saber um bocado de mecânica. A gente não pode chamar a mecânica cada vez que o trator para. A gente tem que perceber um bocadinho. A gente tem que saber consertar um cano, minimamente não pode chamar o canalizador sempre que rebenta. A gente começa a regar aqui o milho e prepara, já tem um kit cada agricultor de peças, de coisas, porque os canos vão rebentar, os motores vão avariar. Portanto, a gente tem que perceber um bocadinho de eletrónica, porque mesmo as empresas que nos vendem robôs de ordenha já fazem connosco o que faz o pessoal da linha Saúde 24. Ora, veja lá, veja a temperatura, veja isto, veja aquilo, tenta-se resolver as coisas muito à distância, porque não há pessoas. Porque não é fácil e o agricultor tem que... Lá está, por isso é que essa formação é importante. As visitas de estudo é uma coisa muito importante. Eu vejo nas redes sociais que acabas por receber também muita gente. Recebo algumas. E o facto de falar inglês e francês também às vezes facilita, mesmo grupos estrangeiros. E tento organizar na associação sempre organizar visitas, porque é muito importante. Achas que faz bem os agricultores também verem outras realidades? Imenso, imenso. E a gente ir não é com aquela coisa de dizer nunca vamos chegar àquilo, ou dizer, eu sou melhor que aquilo. Não, é o que é que eu, naquela vacaria, naquela quinta, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso tirar? Nem que não seja nós vermos que é possível haver aquele tipo de coisas. Exatamente. Não é? Às vezes ver aquilo que a gente não quer fazer. Dizer, aquele senhor foi por mau caminho e aquilo não está a correr bem. Também acontece. Mas ver com os erros dos outros? Também. Eu gostei no outro dia, eu vi um treinador de futebol, acho que é de Braga, disse que a equipa dele nunca perdia. Ou ganhava, ou empatava, ou aprendia. Pronto. E portanto é um bom conceito de vida. Eu nunca perde. A gente às vezes aprende. Pronto, comete erros, toda a gente comete erros. E a gente tem que ter noção, a gente precisa estudar,
Minha avó disse ao meu tio que foi para o Brasil, que ele andava a passear os livros, olha, escolha, ou as vacas ou os livros. Agora não, agora é as vacas e os livros. Quem diz as vacas, diz a estufa, diz a fruta, diz o que for. Eu acho que as pessoas têm pouca noção, as pessoas, quando eu digo pessoas mais citadinas, da quantidade de informação que um agricultor hoje em dia tem que saber para desempenhar a sua função, porque antigamente dizia-se, vai para agricultor porque não sabe fazer mais nada, e hoje em dia não é bem assim. E lá há uns memes na internet, obviamente eu sou consumidor das redes sociais, há uns memes muito giros dos tratores cheios de monitores. As pessoas não têm noção da tecnologia que a gente tem, e a gente tem, mesmo quem não sabe línguas tem que saber um inglês técnico muito básico, porque há muita coisa, a gente tem que saber enfermagem veterinária, porque a gente não pode, o veterinário não pode vir dar uma injeção cada vez que uma vaca está doente. A gente tem que saber muita coisa, seja de culturas, seja de mecânica, seja de tudo, e até a burocracia, que até também quero falar para a frente disso, que a gente nem devia saber, mas infelizmente tem que saber. E porquê que tu escolheste as ciências sociais? Foi porquê? Porquê que escolheste essa licenciatura e não outra qualquer? Tinhas interesse por essa questão da sociologia? Achavas que te ia acrescentar em alguma forma? Porquê que foi essa? Sociologia, psicologia social, desenvolvimento comunitário, macroeconomia, era um curso de banda larga e eu não tinha objetivo. O meu objetivo não era ir conseguir um emprego numa determinada empresa, não era arranjar um emprego atrás de uma secretária, era enriquecer o meu percurso. Dentro dos que estavam disponíveis, foi aquele que eu, precisamente por essas coisas, gosto de trabalhar com pessoas, gosto das frases mais tristes, que há aquelas que dizem quanto mais conheço as pessoas, mais gosto de animais. Isso é muito triste. Eu, por acaso, também acho. Porque é a pessoa. É um gato que não gosta de gatos, uma vaca que não gosta de vacas, é uma pessoa que não gosta de pessoas. As pessoas são a nossa espécie. E, portanto, isso é um desabafo de alguém que está sozinho, que está revoltado, Profundamente magoado. Foi magoado. E atenção. E é um problema do nosso tempo, que é o Papa Francisco tem chamado a atenção disso, que a gente dá demasiada importância aos animais, tem a ver com isso. Até as pessoas, em vez de terem filhos, têm gatos, têm um cão. Ou seja, lidar com pessoas é complicado. As pessoas são chatas, são ilógicas, são egocêntricas, são egoístas. Ou seja, é preciso investir muito para lidar com pessoas, mas as pessoas são fantásticas. Claro que uma pessoa não é como um cão, ainda que entre o gato já é assim aquela coisa, mas o cão a gente chega à casa e ele fica todo feliz, já vai no rabo, a gente pode chamar nomes, pode fazer o que quiser. Não, uma pessoa é muito mais complexa, mas caramba, somos pessoas, e portanto temos que trabalhar essa relação entre as pessoas, porque é muito mais rico. Quando as pessoas, e no mundo ocidental, a gente desistiu um bocado disso. A gente tem poucos filhos, a gente quer ter uma vida muito confortável, não quer investir nas pessoas e depois fica sozinho. Pronto, enquanto há vida à esperança, devemos investir na comunicação e na relação entre nós, porque muito do nosso futuro passa por aí. Dá para ver que tu és uma pessoa que te interessas por muitas áreas, que não só a agricultura. Não ponho os ovos todos, não gosto de pôr os ovos todos no Nota-se que és mesmo cesto. uma pessoa que se interessa por outros temas, não vives ali com as palas para a frente, só vês aquilo. Achas que há algum preconceito, por exemplo, de agricultores para agricultores, quando vem um agricultor como tu, que se nota que tem interesse em saber outras coisas para além do óbvio? Achas que há? Há dois preconceitos. Há um problema, as pessoas da tua idade, tu és mais nova do que eu, não se devem lembrar que o Manuel Luís Goxa começou como cozinheiro na televisão. E ele começou com um programa culinário. O senhor queria ser, eu também pensava que ele queria ser, aparecer na televisão, e a oportunidade que ele teve foi fazer um programa culinário. E depois um dia ele disse que as pessoas não lhe perdoavam quando ele passou da cozinha para a sala. E eu, às vezes, como agricultor, também percebo, sou conhecido como agricultor. Se eu quiser passar de agricultor para, sei lá, se eu me quisesse candidatar a Presidente da Câmara, que é uma coisa que posso dizer que não está na minha perspectiva, o que é que o agricultor está aqui a fazer? As pessoas conhecem-me. Esse é um risco da sociedade. Diz, o agricultor.
A verdade é que eu também até evito emitir a minha opinião sobre os outros assuntos, sobre futebol ou sobre as questões fraturantes da sociedade, porque eu gasto os meus 15 minutos que eu tenho direito de tempo da antena para falar de agricultura. Portanto, e deixo os assuntos, tenho a minha opinião, mas deixo. No setor, qual é o problema? É que as pessoas às vezes acham que a gente se aparece é porque se quer candidatar a alguma coisa, né? Alguma cooperativa ou alguma união de cooperativas. Acham sempre que a gente quer fazer. E não, eu fiz uma opção, e gosto de fazer isto, que é de facto, e fiz isto, não inventei. Quer dizer, estou a fazer o que eu vi que outros fazem, né? Nos Estados Unidos, Sim, sigo gente, lá fora é muito comum o que os nós fazemos, agricultores a comunicação. comunicarem. A gente não está a inventar. É Nada. muito raro a gente conseguir inventar qualquer coisa. A gente, quando semeia milho, está a fazer como os outros fizeram. As pessoas que nos atacam à agricultura muitas vezes estão a traduzir. É engraçado a gente ver porque a gente está a ouvi-los e a gente já leu aquilo em inglês, porque aquilo também já estão a copiar o que ouviram de fora. Por isso às vezes a gente apanha as contradições, as pessoas que nos criticam muitas vezes, porque a informação que receberam não foi daqui, foi o que veio de fora. E portanto, o, o que nós estamos a fazer na agricultura e ao comunicar, eu também percebi que eu contar a minha história e contar a falar da minha avó ou mostrar a minha vida é mais eficaz a comunicar porque estou a falar como testemunha do que fazer um comunicado da Associação dos Produtores a dizer que os bifes são bons. Se eu mostrar que estou a comer um bife ou que estou a beber um copo de leite, e se contar às pessoas que normalmente as famílias de agricultores Dar um toque pessoal. bebem, e não, estou a dar o testemunho. Sim, as pessoas identificam-se com pessoas e, portanto... É mais eficaz do que estar a fazer uma coisa impessoal que é como quem contratar um advogado. Olha, vai ali, defende-nos. Houve uma altura, ainda não tinha a página, que ligou-me um colega muito indignado. Olha, a minha mulher estavam na televisão a dizer que o leite que era veneno. Pronto, e eu disse, ei, eu não vou meter nisso, que aquilo é uma discussão muito complicada. Mas depois mandei para lá um e-mail a dizer, olha, que estamos indignados com isso, e eles pediram-me para ir ao estúdio e puseram-me num debate, a coisa até correu bem, podiam ter corrido. Porque uma pessoa pode ser muito bom, mas não ser bom a debater, a expressar-se. E um dos problemas da agricultura é esse. A gente estuda agronomia, estuda solos e não estuda comunicação. E é fundamental saber expressar-se. E a gente não pode avaliar, mas temos que compreender que se organizamos um debate entre o vendedor de banha da cobra e o melhor investigador de Portugal, é natural que o vendedor da banha da cobra vá ganhar o debate. Porque tem as ferramentas. Exatamente. Sabe falar fácil, tem a arte dele. E a agricultura perdeu. Portanto, decidi dedicar-me nos últimos anos a esta parte de comunicar, de contar a minha história e acabo de fazer várias coisas. Até saber que estou a fazer companhia, algumas pessoas estão sozinhas e não é de propósito, mas pessoas, você lembra-me da minha infância. Eu estava só a explicar como é que a gente passou de cortar um milho de uma maneira e agora corta de outra. Mas ao contar a história toda, as pessoas lembram-se. Entretive a pessoa e trouxe-lhe as memórias das lembranças. A maioria dos portugueses, se andar para trás nas gerações, avô, bisavô, trisavô, alguém era agricultor. Hoje em dia é que nós somos pouquinhos, estamos muito longe, é por isso que temos que comunicar de outra maneira. Ao longo do teu percurso, há assim alguma coisa que te tenhas arrependido, alguma coisa que tenhas feito no teu percurso da agricultura, que se fosse hoje farias de uma forma diferente, ou o teu percurso, orgulhas-te de tudo que fizeste, não há assim nada que tu digas, se fosse agora, fazia de uma forma totalmente diferente? Era capaz, assim, um grande arrependimento não tenho. Mas há coisas que eu vou corrigindo a rota. A nossa vida, até a própria política, é um bocado como conduzir um carro com folga no volante. A gente às vezes tem que vida para um lado enquanto ela vê que está e vida para o outro. Eu vou corrigindo, digamos assim, o percurso. Nesta altura estou muito focado na questão até por exemplo, na própria empresa. Percebi que tenho que me focar mais na minha empresa. A gente às vezes anda muito preocupado em defender os outros e quanto tal, sempre tive a preocupação quando eu fui para a associação, rapaz, olha a tua vida, que não percas. Pronto, eu sempre tive um bocadinho, nunca perder o pé, mas a gente às vezes anda focado
noutras coisas e perde o foco da nossa empresa. Portanto, vou corrigindo, nunca pensei nunca pensei que ia virar completamente para trás. Há pouco perguntaste, passámos algumas fases muito difíceis, no caso da produção de leite, em que nos pagaram muito mal o leite e em que a gente percebia, não é, eu nunca estive perto da falência, mas até porque sempre fui muito cauteloso. Eu podia arriscar mais. Houve pessoas que arriscaram mais e cresceram mais, que partiram de um ponto como o meu, ou como eu estava, e, portanto, a minha opção foi estudar, foram esse tipo de coisas. Houve alturas assim que a minha opção foi a família e podia ter me candidatado a certos sítios, a alturas e eu preferi optar pela família, acho que optei bem. Houve alturas que fiz opções, hoje em dia faria de maneira diferente, fazia outras escolhas, mas não há assim não tenho um grande arrependimento, até porque eu sou uma pessoa bastante ponderada, ou bastante. Sou cauteloso, não sou pessoa que gosta de usar cintos suspensórios, não sou uma pessoa de rasgos de decisões de instantânea. Gosto de pesar muito bem as coisas e tenho consciência mesmo nessa altura a gente tem que ir olhando para o futuro, a gente tem que preparar o futuro à distância. Falaste aqui há pouco que, ainda na resposta anterior, que optaste muito pela tua família, e a tua família também faz parte muito do teu dia a dia, da tua exploração. Como é que é essa dinâmica de trabalhar, por exemplo, com a tua esposa? É mais desafiante? É gratificante? Como é que é isso? Porque há muita gente que defende que o marido e a mulher não devem trabalhar no mesmo sítio. Como é que é isso na agricultura? Até porque a tua situação é de muitos agricultores, que é a mulher e o marido que trabalham os dois na exploração. Como é que é essa dinâmica? Certo. A minha esposa fez um curso fora da área agrícola, trabalhou uns anos, quase 20 anos fora, e depois, porque os filhos, quando nasceu o filho mais novo, precisava, ela não lhe deram o espaço que ela precisava, queria tentar trabalhar a meio tempo e não lhe davam essa situação. Portanto, tenho um bocadinho as duas experiências, que também é difícil. Que há muitos casos em que as pessoas deixam de ser agricultores porque ou trabalhar para agricultores, porque eu chegava a casa, cheirava a vacas e a minha mulher não quer. Bom, há maneiras de fazer isso, que a gente tomar banho antes de entrar em casa, mudar de roupas, há formas fazer, mas às vezes há o psicológico. A pessoa, vacas e tal, agricultura, pronto. Mas a parte disso é gratificante, é desafiante. De facto, tem esse problema e a gente tem que saber separar um bocadinho as coisas ou fazer tarefas diferentes. É um desafio o trabalhar em conjunto e a pessoa tem que saber equilibrar e lá está. E desligar. E ir também criar tempo para ir à praia, para ir dar um passeio, para tirar um fim de semana de vez em quando. A gente na agricultura, nesta altura, por exemplo, de novembro a março, aqui na nossa região, o trabalho não há menos trabalho nos Mais campos. parado. Não temos que regar um milho, não temos que semear nem colher. E, portanto, há alturas que uma pessoa pode tentar organizar, e lá está, e ter mas temos de ter isso. Essa vontade. A gente tem de caminhar em direção àquilo que quer. Podemos não chegar lá, mas ficamos mais perto. Porque isso, nenhum de nós, eu se gosto de jogar futebol, eu tenho que treinar. Eu não vou ser um Ronaldo, ainda mais com a idade que tenho. Pronto. Mas não era que tivesse começado, mas posso divertir-me a jogar futebol. E posso ser um bom jogador, um bom agricultor, ou um bom comunicador. Nós temos que definir, e isso foi uma coisa que também que aprendi e não foi há muito tempo, que é a questão da roda de balanço. Os motores têm uma roda, ou as enfardadeiras na agricultura, uma roda de ferro pesada, que é o que ajuda mesmo que a gente desliga, aquilo continua a andar. Quando a gente faz muitos zigue-zagues, a coisa não corre bem. Ou seja, quando nós estamos numa direção, quando a nossa empresa estou a produzir leite, é mais fácil eu continuar a produzir leite. Eu costumo dizer que aqui produzir leite em Vila do Conde é como vender leitões na bairrada. Toda a gente faz, portanto, apesar de algumas dificuldades, alguma competição, é mais fácil. Mas quando a gente tem um rumo e o mantém, há coisas que vêm que estão mais fáceis. Também há o cansaço, também há essas coisas. E na família também é um desafio. E antigamente
era diferente. Hoje em dia é mais fácil as pessoas separarem-se. Hoje em dia é a sociedade que nos envolve. O agricultor não veio de Marte, não é extraterrestre, não vive num mundo à parte. Apesar disso, no geral, a taxa de sucesso dos agricultores é alta, daqui, ou seja, porque a gente não tem noção, os negócios de, sei lá, quem abre um restaurante, abre um café, a maioria, ao fim de um tempo, não funcionam. E quem diz isso diz outros negócios. E, portanto, e dos agricultores também continua a haver pessoas que têm sucesso e que vão equilibrando as suas vidas dentro destas dificuldades, dentro destas coisas que se vão arranhando, mas apesar disso, é um desafio e que a gente tem que ter consciência que é como o resto. É uma fogueira para arder, a gente tem que pôr lenha. Uma relação para funcionar, a gente tem que ir dando o nosso contributo e vá lá, moderando as coisas e modelando, dando para resultar. Ainda na questão da família, passando agora para os filhos, eu no outro dia vi um post teu em que tu estavas com uma foto com o teu filho, era por causa da recolha de solos, e dentro desta questão de também trazer os filhos para a agricultura, e tu envolves muito também os teus filhos na questão agrícola, que tipo de ensinamentos é que tu lhes transmites relativamente à agricultura, e se achas que algum deles vai, no fundo, seguir este legado? Até porque eu sinto que há muitos agricultores que quase que forçam os filhos a continuar. Qual é a tua visão sobre esse assunto relativamente também aos teus filhos? Olha, forçar não adianta. A gente tem de preparar as coisas, digamos assim, e pensando se ele quiser ser agricultor, o que é que ele precisa? Que dimensão mínima. E essa é uma das questões. Aquilo que nós vemos é que as quintas, as empresas agrícolas foram crescendo. Porque a gente ganha menos por litro de leite, ou por carne, ou por quilo de batata, a gente tem que produzir mais. Portanto, a gente tem que ir trabalhando para isso. Explicando, no caso dos meus filhos, o meu filho o mais velho, quando era pequenino, queria ser agricultor, depois pensou, decidiu ser outra coisa. Não quer dizer que um dia a porta está sempre aberta para ele e até não possa fazer as duas coisas ou trabalhar mais. Obviamente ele não quer estar lá no meio das vacas ou no meio a mudar a rega de milho, não é muito o objetivo dele. O mais novo gosta muito dos tratores e da atividade nesta altura. E se ele quiser, estamos a criar as condições para continuar. Há coisas, eu tento fazer pequenas coisas. Ele gosta de andar no trator comigo, não deixando aqui ao trator sozinho, nem nada disso. Hoje em dia já não é como no meu tempo em que as crianças faziam muita coisa e não se falava de trabalho infantil. Portanto, a gente não pode fazer como fazia há 50 anos, mas há pequenas tarefas que podem fazer, ajudar a dar aos vitelos. Colher as amostras de terra também é uma coisa que ele gosta de fazer. Ele não colhe, eu colho 20 parcelas, ele não vai comigo às 20. Vai a 2 ou Mas 3. sente-se incluído também. Exatamente, e gosta de fazer coisas práticas. A gente tem que ir vendo, tem que ir percebendo. Quem diz isso, diz ir às feiras agrícolas. Eu vejo a corrida dos tratores. Eu vi uma coisa deliciosa uma vez numa corrida, do corrida dos tratores que agora se fazem, e o pai perdeu e ela passar pelo filho, a cara de tristeza do miúdo, pronto. Mas ok, mas está integrado, portanto, gosta daquilo, gosta da atividade. Isso é meio caminho andado. Depois há o resto, depois há a aldeia, a sociedade, o preço do leite, o preço das batatas, os apoios ao jovem agricultor. Mas tem de começar por aqui, da pessoa de ter gosto e também, isto é para mostrar, eu tento gerir isso tenho que ter algum cuidado, até porque quando os miúdos são pequenos não é problema, quando são mais velhos ou adolescentes já querem a sua privacidade, que muitas vezes quem nos ataca falam da indústria da carne e do leite, como se fosse assim uma coisa, que é a palavra até que é usada nos Estados Unidos, que é indústria, é o tipo de coisas, que é a agricultura profissional, não é? Mas indústria é assim uma coisa pesada. E nós somos 97% das empresas são detidas por famílias. Pois há a agricultura familiar da pessoa que tem o quintal, a agricultura familiar daquele que vende umas batatas ao vizinho e aquela família que tem 200 vacas ou 500 vacas e continua a ser uma família e que tem funcionários que também têm famílias. Portanto, não vamos diabolizar
as empresas, ou seja, eu para sobreviver tenho que ser grande. E depois diabolizam que eu sou um malvado de um latifundiário. Eu tenho que ser grande para sobreviver, porque senão não tenho dinheiro para pagar. Se o filho quiser ir para a universidade, estudar para médico ou para arquiteto, ou o que quiser. Ou para agricultor. Mas depois, se eu sou pequenino, claro que ele vai fugir, vai para outra coisa qualquer, porque vê que aqui não ganha para a sopa. Portanto, é complicado, mas há jovens, temos que os acolher. Vou tentando equilibrar. Até agora correu bem. Eu sei que há casos, quando é nas redes sociais, também há pessoas desequilibradas, que começam-nos a perseguir ou coisa parecida. E se acontecer uma coisa dessas, têm que fechar. Fecha-se a janela, pronto, carrega-se no botão, acabou. Eu tenho uma vida fora das redes sociais, e a família está a primeira, é para proteger, mas dentro da. Vá lá. É como se fosse. Eu não sou das pessoas que mostra quando está doente, não ponho, não mostra a pulseira, não é. Ou quando isso acontece alguma coisa, as pessoas sabem depois, isto não é um show ao vivo. Vou mostrando, até então quem trabalha como eu, ou outros agricultores aqui, a gente trabalha à beira da estrada, as pessoas passam e vêm a gente a trabalhar nos campos. Sim, sim. Ou vem a gente a trabalhar, passam à porta, vem a gente a lidar com as vacas ou coisa parecida. Portanto, dentro daquilo que não é invasão da privacidade, vou mostrando para as pessoas saberem como é a agricultura. Falando aqui da questão do setor leiteiro, que é no fundo também aqui a tua atividade principal, da tua exploração, infelizmente nós temos verificado que há muitas explorações que têm fechado a sua atividade, encerrado a sua atividade. Quais é que tu achas que são atualmente os principais desafios do setor leiteiro em Portugal? E de que forma é que achas que se pode reverter aqui esta situação e dar um novo ânimo também ao setor do leite? Olha, há 3 desafios que já são antigos e têm que ser equilibrados. É a questão ambiental, a questão do bem-estar animal, que é uma preocupação das pessoas, e a questão da segurança alimentar. E a segurança alimentar passa por um lado por termos comida e por ser segura. Doenças, contaminações, etc. Há um desafio também que agora é por causa disto, dos outros desafios, a Europa está a ficar para trás ao nível do desenvolvimento, que é a regulação. Nós temos excesso de regulação. E esse excesso de regulação também faz as pessoas. Eu conheço pessoas que abandonaram a produção de leite porque tinham que fazer lá uma coisa nos vitelos, não sei o que, senão não lhe compravam o leite. E a fábrica ou a cooperativa pôs essa regra porque o supermercado pôs essa regra, porque acharam porque a sociedade, porque andaram as pessoas a falar do assunto. E esse tipo de coisas, ou ainda agora perdemos tempo, tive que estar 1 ou 2 horas atrás de uma secretária por causa de uns perdemos demasiado tempo Burocracia. com burocracia. A Europa está a ficar para trás e eu acordo depressa. Os engenheiros têm que pensar em produzir bem, mas nós deixamos, é preciso haver regulação. É preciso haver regras. Agora a gente não pode passar mais tempo no centro de inspeções do que a conduzir o carro. E é o que está a acontecer na agricultura. Temos demasiado regras na Europa. Isto vai ter que levar uma volta. E achas que esse excesso de burocracia, especialmente para aqueles agricultores mais velhos, pode ser aqui um entrave que, no fundo, digam: olha, isto já não é para mim, não estou para me cansar, vou abandonar. E houve pessoas que abandonaram, sei lá, gente que tinha 60 anos, que ainda podia, eu não sei como é que estava, se doíam as costas, se calhar já estavam a fazer fisioterapia, que ainda podiam, se calhar, estar mais uns anos na atividade. Entretanto, os filhos não querem continuar e tem que investir 50 mil euros aqui, não faço, fecho. Portanto, há muita gente que podia ter nessas situações. Há outras situações que até, pronto, eu não choro, como é que eu ia dizer, não tenho uma. Eu compreendo se as pessoas saem da agricultura, algumas se vão descansar, se vão estar melhor, não tem que ser mau. O que é mau é se os que ficam também não conseguem continuar. Temos que ver, qualquer dia, somos tão poucos, que não temos dimensão. Até agora, existe um mito em Portugal que a agricultura acabou. Outro dia vi uma notícia que era um bocado disparatada, fui ver os comentários. E o meu primeiro comentário também é disparatado. Isso a agricultura acabou em Portugal. Eu sempre achei a notícia da minha morte é um bocado exagerada. Eu ando aqui a fazer o quê? Quer dizer,
qualquer pessoa, basta apanhar aqui o metro de Vila do Conde para o Porto, vai ver os pequenos quintais, vai ver uma agricultura de média dimensão e vai ver uns campos grandes. E é um metro e quem e vai... todos produzidos. E todos cultivados. É muito raro aqui haver, é uma das coisas boas que eu gosto da nossa terra, é muito raro haver campos abandonados. Mesmo que estejam lá coleiros de solos, que sejam para um dia construídos, o milho tira assim 3 ou 4 meses, ou as batatas, ou umas alfaces. Portanto, a terra não tem que estar abandonada. Mas é um mito. Se calhar em algumas aldeias está tudo abandonado. Mas as pessoas lá estão, as pessoas só conhecem aquilo, ou ouviram dizer, e diz assim, e um dos mitos é que a agricultura acabou. Não, a agricultura, apesar de tudo, nós reduzimos e somos mais eficientes. Isto não é mal de tudo. As pessoas saíram, foram para outras atividades, emigraram, em princípio vivem melhor que os pais, em princípio, pode haver casos em que não compensa, mas em princípio vivem, e os que ficaram, se tiverem condições, máquinas, etc., continuam a cultivar. Aqui isto acontece. Nós somos menos, já fomos 1000 produtores de leite em Vila do Conde, agora somos 200. E produzimos 10% do leite do país. E aqui à volta produzimos 30% muito perto. Depois outros 30% nos Açores e os outros 30% no resto do país. E portanto, o exemplo do leite é um exemplo de um setor que não acabou, agora é preciso cuidado porque isto apertou-se de tal maneira, apertou-se economicamente. E agora aperta-se nas regras que as pessoas fartam-se e portanto, olha, venham cá produzir vocês, as pessoas, e tem havido... Quando falas das regras, é por exemplo a questão das exigências ambientais? Achas que são demasiadas exigências ambientais? Em alguns casos específicos, eu estou a pensar questões de bem-estar animal, por exemplo. E na outro dia, uma coisa que nem, para não falarmos só de vacas, há 2 dias vi um colega americano a perguntar, vi ontem um meme que era traficantes de ovos. Eu penso que o preço dos ovos na América deve estar a subir. E um colega dizia, porquê que os ovos estão caros? Não será por causa das regras. Agora o pessoal começou a ver, as galinhas têm todas que ter ar livre, todo ovos de ar livre. Para termos ovos de ar livre temos que ter espaço. Depois levanta-se muitas vezes um problema. A gripe das aves, que é um problema que nós temos aí, a solução para evitar é as galinhas estarem confinadas, como nós tivemos. E a gripe... o ar livre, vêm as aves migratórias, são as que trazem as doenças. Para termos ovos de ar livre, precisamos mais espaço, fica mais caro. E, portanto, as pessoas desistem. Isso é válido para o leite. Há algumas regras de bem-estar animal que são lógicas, que são científicas, posso dar um exemplo, bebedouros para as vacas. Pronto, é uma coisa que a gente, se calhar não tínhamos bebedouros. Há casos em que houve absurdos, quando tal que os vitelos tinham que ter uma janela entre eles, pois a janela era pequena, tinha que ser maior, e quando tal essa janela permite que os vitelos transmitam doenças entre eles e acabam, se estão doentes, não há bem-estar animal. Portanto, temos que encontrar equilíbrios, e quem diz isso de registros, as questões ambientais são, mas tem muito a ver com registros. Andavam aí na lei que a gente tinha que fazer uma guia cada vez que ia levar um carro de estrume de casa para o campo. Um carro de estrume, está a imaginar o agricultor ali, ou a esposa ali com a máquina registradora, ali a tirar, sai uma guia, não sei o quê. Pronto. A regra, quem fez a regra estava a pensar que era, se eu tenho uma suinicultura e vou exportar para uma quinta que não tem nada a ver, ok. Mas quando a gente vai, as regras às vezes vêm para a realidade. Ou outra regra que a gente tem que ter um contador, como aos contadores em cada poço. É um absurdo. Porque a gente aqui tem 20, 30 poços. A gente tem campos muito pequeninos. Demasiada burocracia. E deixamos, e depois com a burocracia vêm as empresas de certificação. E quanto tal já não há espaço nos rótulos para tantos certificados. E cada um, e estão sempre a inventar. Depois e as pessoas empolgam-se, que é que a gente vai apertar mais um bocadinho. E o agricultor, isso preocupa-me, que é que nos vão lixar mais este ano. E estamos a ficar para trás por causa disso. Por causa deste negócio, porque tudo é negócio. Infelizmente. O químico é negócio, o natural é negócio e a regulação também é um negócio. Só que o negócio da regulação, ou seja, nestas coisas, a gente deixar que ele ganhe demasiada importância, está-nos a atrasar.
Relativamente aqui, e gostava que falássemos aqui um pouco sobre a questão das políticas agrícolas e aqui a própria representatividade. Achas que, e nós estamos aqui com uma nova PAC, que foi há pouco entrou em vigor, achas que as políticas agrícolas atuais, estamos a falar, por exemplo, do PEPAC aqui para o nosso país, está adequada às necessidades da agricultura atual ou ainda há mais a fazer? Achas que estas novas medidas elas vêm responder àquilo que é necessário ou ainda é necessário fazer mais ajustes e ainda não estão enquadradas? Em termos de apoio ao investimento, as coisas estão a começar e eu ainda não tenho. O histórico do passado é que as coisas demoravam muito tempo, que eram complicadas. Em termos de apoios ao investimento. Em termos de apoios ao rendimento, complicou muito. As coisas foram complicando. Há uma lógica por trás disto, mas isto está mais complicado do que era e a gente está a gastar demasiado tempo, demasiados recursos humanos a preencher candidaturas e nos controlos das candidaturas a gente exagerou e a revolta que houve dos agricultores foi para dizer isso e a Europa tem que repensar esse tipo de regras porque a nossa política é uma política europeia. A política resultou porque as pessoas não passam fome. Quando a Europa, as pessoas esquecem-se. A história é uma disciplina muito importante para a gente olhar de onde veio e para os erros que cometeu. A Europa começou quando havia fome. Só que às vezes as coisas resultam de tal maneira que já tínhamos excesso. Tínhamos excesso de comida. Foi por causa disso que puseram a regra do pousio, ou das cotas. São coisas que estávamos com excesso de comida. E depois às vezes há questões comerciais no mundo, essas coisas. Portanto, a gente tem que ser muito flexível, até porque a política internacional, na minha opinião, vai entrar numa montanha russa nos próximos tempos e depois não sei, mas isto é uma montanha russa e nós temos de ser flexíveis. E a Europa é um projeto fantástico de paz, de fartura. E depois os nossos consumidores estão habituados a muitos dos problemas é da fartura. Porque as pessoas estão fartas, têm a barriga cheia, têm que nos vir dizer mal do que já comem, que é para a pessoa arranjar espaço no estômago para comer outra coisa que as pessoas querem vender, nomeadamente os novos produtos artificiais. Mas a política, a gente tem que dar atenção à política, a gente temos que participar nas associações, participar nas cooperativas, porque senão vamos ser representados por outros que não têm, que não são, pelo menos nós temos que nos disponibilizar e para os agricultores escolherem aqueles que são os melhores dentro dos que estão disponíveis. Falavas aí da questão das associações. O que é que achas que falta no que diz respeito aos agricultores fazerem ouvir a sua voz? Achas que os agricultores têm um papel muito interventivo? Por exemplo, falamos aqui, por exemplo, da questão dos agricultores em França, que eles mostram-se muito e intervêm muito. Aqui em Portugal, como é que tu vês aqui o papel das associações? Achas que eles também têm esse perfil também interventivo ou são mais de estar na sua, à espera, no fundo, que a bomba rebenta? Como é que tu vês isso? Pois. Eu acho engraçado, os agricultores são como o resto das pessoas. Nós somos mais parecidos do que. E acontece aqui, eu acompanhei as manifestações e acompanho nas redes sociais, quando os alemães começaram a manifestar, ou os holandeses, os franceses criticavam, diziam: vós não prestais para nada, olhai para os alemães. Portanto, depois os franceses começam a manifestar-se e eu acho que os franceses são demasiado excessivos aquilo e resolvem toda a pancada. Quer dizer, em Paris queimam cá. Mesmo não é só os agricultores, aquilo é assim uma sociedade muito especial, é demasiado violenta para o meu gosto. Eu acho que não é com moscas, perdão, não é com vinagre que se apanham moscas. Eu não sigo a escola francesa de manifestações. Há pessoas que gostavam que eu fizesse isso, pois experimentem. Eu não recomendo isso. Eu acho que temos que comunicar com a sociedade. Não sei, e não, se eles conseguem mais que nós, não sei. Eu acho que a gente de facto tem que ter uma maneira de atuar para definir um objetivo e participar. É o participar. O ir à Assembleia da Cooperativa, o ir à Assembleia da Associação, ser sócio, exigir, dar ideias. Hoje em dia, com o WhatsApp e outras aplicações, nós, a nossa associação em que eu estou, a Prolep, temos colegas da direção agora tínhamos um colega de Odmida, agora temos uma jovem que é de Edmidas do Sado, que é Santiago Cacém. Muito poucas vezes vamos fazer reuniões presenciais. A gente reúne-se
por videoconferência. Nós hoje temos as redes sociais, podemos participar em grupos de agricultores, eu estou em vários, estou com colegas espanhóis, isso permite-me também ter uma perspectiva que eu lá, aqui sou eu o culpado, entre aspas. Lá estou a assistir na bancada e vejo os espanhóis a queixar-se que eles não prestam, que os franceses é que são bons, os franceses a queixar-se uns dos outros. Nós não somos assim tão diferentes, pois temos maneiras, a França tem nitidamente uma forma bastante efusiva de pronto, não sei quando é para se manifestar, é sempre com estrume, mas pronto, eu acompanhei, mesmo quando houve lá uma greve do leite, foi só 10% que fizeram greve, os outros 90% ficaram a assistir. E uma coisa é certa, a Europa tem que ouvir os agricultores, senão de vez em quando as pessoas explodem e uma explosão não é uma coisa boa. Convém haver válvulas de escape em que a gente ouça as pessoas, a gente tem que falar. E lá está, em que eu estava a falar esta questão das regras. Nós não podemos sujeitar-nos a achar, pronto, o que é que nos vão tramar este ano? Não, a gente tem que ver, isto está certo, ok, aceito, isso é um absurdo, parem com isso, vocês estão a ir para lá dos limites. Temos de ser capazes de fazer isso e parou, porque senão não vai haver comida das pessoas, senão faço como outro, vou-me embora e estou farto, que é o que aconteceu. Portanto, temos que ir pondo participar e não tem que ser à pancada. Eu não gosto, eu não sei resolver as coisas assim. Quem souber acha que resolva, pois passa à frente que eu não estou a ver ninguém. Antes de irmos aqui para a parte dos mitos e das verdades, eu queria só que fizesse aqui um pequeno comentário aqui às exigências cada vez maiores do próprio consumidor, que no fundo é o elo final desta cadeia de valor, que é o consumidor e para o qual os agricultores eles devem, no fundo, produzir o seu produto. Infelizmente, nós vemos cada vez mais notícias infundadas, como por exemplo há pouco falaste a questão do leite é veneno. Vemos também aqui uma inversão às vezes na tendência do próprio consumidor, no sentido em que está a aumentar o consumo de bebidas vegetais em detrimento do leite. Como é que tu vês essa questão aqui das polémicas que surgem à volta do leite, do consumo do leite, e de que forma é que os agricultores podem no fundo lutar contra essas polémicas que no fundo também venham mexer com o seu negócio? Como é que tu vês isso? Certo. Primeiro ponto, eu não sou nutricionista e portanto eu mesmo não gosto de me esticar muito nesse ponto, mas lá está. Assim como eu tenho que saber uma base de mecânica para consertar o trator, uma base de informática para gerir o robô que ordenha as vacas, também acabo por ter que saber uma base de nutrição para responder aos ataques, para perceber se o que eu estou a fazer, se estou a produzir veneno, se estamos errados há 10 mil anos e agora descobriram a pólvora, agora que descobriram as bebidas de soja, ou dos outros, ou da aveia, ou de outros produtos quaisquer. O leite é um alimento fantástico, é um alimento que como os ovos, que permite que a gente, nos primeiros meses de vida, viva só. É um alimento completo, tem os vários componentes. Infelizmente, há uma percentagem grande de pessoas que são intolerantes ao leite. E povos, e aquilo que a gente sabe da história é que os povos que descobriram o leite, primeiro descobriram a carne, descobriram o fogo, esses desenvolveram mais o cérebro. Depois descobriram o leite, já que tinham a vaca para tirar os bifes, viram um vitelo a mamar, alguém viu, vamos experimentar aquilo, deve ser bom. Pronto. Os egípcios já tinham lá queijo, etc. E, portanto, foram como os outros produtos quaisquer, como descobriram os cogumelos, são bons, viram que uns eram venenosos, pronto, de uma maneira que deve ter sido desagradável. E ao longo da história as pessoas foram descobrir vários alimentos, incluindo o leite. E o leite é um alimento muito bom, mas que há pessoas que são intolerantes, que não gostam, portanto, ainda bem que há alternativas. Não vai. Qual é o problema? O problema é quando quem quer vender outras coisas faz isso puxando para baixo e a pôr defeitos e a espalhar coisas e mito, porque entretanto lança a dúvida e o consumidor. Qual é o problema? O consumidor temos muita informação, temos um nevoeiro informativo. Temos muita informação, quanta informação, e as pessoas já nem sabem quem é que devem acreditar. A quem devem acreditar, como é evidente. Por isso que a gente tem que contar a nossa história, senão alguém vai contar do que nós. O leite é muito melhor que o leite há 100 anos, porque temos mais higiene, porque
temos máquinas, porque antigamente a gente ordenhava o leite à mão, num aido, numa corte cheia de pó, de moscas, as condições daquele tempo. Pegava na bilha do leite que não era arrefecido, e o leite é um produto biológico que ele começa logo a desenvolver-se bactérias, e levava só comboio às 4 da manhã. A única maneira que havia de pôr algum conservante, porque senão ele estragava-se a caminho do Porto, chegava ao Porto e as leiteiras iam vender de porta em porta. Quer dizer, quando hoje em dia o leite é ordenhado, vai para um tanque do leite, e depois vem um caminhão isotérmico, leva para a fábrica, pasteuriza, filtra, analisa, é o produto mais analisado, que é fácil. Analisar leite é fácil, porque é um líquido, é fácil. É um produto muito controlado. Portanto, o leite não tem antibióticos. Se a gente trata um animal, enquanto houver resíduos, a gente tem que rejeitar. O leite não tem conservantes, porque a pasteurização mata as bactérias. A pasteurização mata as bactérias que nos fazem mal. A ultrapasteurização mata as bactérias que degradam o leite. É por isso que eles pasteurizam, fecham a tampa, enquanto a tampa fica fechada, ele não se estraga. Se abrirem uma tampa de um leite UHT, ao fim de 2, 3 dias, ele está todo estragado. Se não tiver no frigorífico, aguenta os dias. Portanto, esse é um mito, é um alimento barato, completo, e é importante passarmos isso ao consumidor em termos do leite. O leite não tem antibióticos, não tem conservantes. Se calhar lá no fundo da Amazónia, num sítio qualquer onde não haja frio, tem que meter lá umas gotas de qualquer conservante. No nosso caso aqui, o leite que o consumidor português bebe não tem conservantes. E é altamente controlado, as pessoas têm que ter essa ideia, não é? Muito. Padrões de qualidade, têm que passar por padrões de qualidade altíssimos. Porque qualquer marca, sabe, se fosse encontrado um pacote de leite com um problema, isso era um escândalo e era tudo colocado em causa. Portanto, e se o leite tivesse antibióticos, não se consegue fazer iogurte. Portanto, as indústrias são muito exigentes nessas coisas e controlam muito isso. Agora, já falaste aqui de um mito, que é a questão do leite, das hormonas e dos antibióticos, e portanto eu tenho aqui mais 4 mitos ou verdades, e eu vou dizer-te a frase, tu vais dizer se é mito ou verdade e justificar muito brevemente. Assim, duas frases. Primeiro, os agricultores são todos ricos porque recebem subsídios. Mito ou verdade? É um mito. Há agricultores, se eu tiver 1000 hectares, eu vou receber muitos subsídios. Mas também tem muita despesa. Os subsídios são dados, tem que haver uma lógica. Os subsídios são dados ou por cabeça, se eu tiver 1000 ovelhas, recebo mais. Mas também tenho despesas para dar de comer a 1000 ovelhas. Se eu tiver 100 ovelhas, recebo menos e não consigo viver com subsídio. Apesar disso, apesar dessa ideia que algumas pessoas têm, o facto é que há cada vez menos agricultores. Portanto, se isto fosse muito bom, nós tínhamos cada vez mais agricultores. É porque os subsídios são precisos por causa dessas coisas, por causa da pessoa que está na montanha, da agricultura, dos momentos de dificuldade. Claro que há injustiças, como há em tudo na vida. E um subsídio é um bocado como um subsídio de desemprego. O diretor da fábrica vai ter um subsídio de desemprego maior que o porteiro. É a vida. E os subsídios têm a ver, são dados em função do histórico, em função da área do animal. Pois há quem tenha grande e se receba muito, também tem mais despesas, e há quem seja pequenino e recebe pouco. Outra frase para tu comentares se é mito ou verdade. Os produtores de leite não se preocupam com o bem-estar animal. Mito ou verdade? É mito, e o meu pai já dizia que não sou eu que tenho que dizer que sou bom, os outros é que têm que falar de mim. E para isso também serve a certificação. Quase 99% do leite que é produzido em Portugal ou vendido tem certificação de bem-estar animal. Os agricultores são auditados, são inspecionados, tanto pelo Estado como por empresas de certificação, e, portanto, é um mito. Agora, para terminar nesta questão dos mitos ou verdades, gostava que comentasses aqui esta seguinte frase. Antigamente o leite é que era bom, hoje já não tem qualidade. Mito ou verdade? Mito. Antigamente era bom porque éramos mais novos, é por isso que as pessoas têm saudades do tempo. Antigamente. É claro que há coisas que a nossa vida hoje é mais intensa, mas nós melhoramos imenso em termos de qualidade, controle de qualidade, de desinfecção. Hoje o leite é muito mais controlado e muito mais rastreado do que era antigamente. Agora vamos aqui à minha parte preferida aqui deste podcast, que é o preferias. Portanto, eu vou-te dar 2 opções e tu dizes qual é que preferias. Então, preferias ter 100 vacas ou 100 hectares de terra para cultivo?
100 hectares, porque com 100 hectares eu podia ter 400 vacas. A Ok. terra em Vila do Conde é muito boa, produz muito bem. É o trabalho dos nossos avós, dos nossos pais. Ok. Preferias acordar às 3 da manhã para ordenhar ou às 6 para, por exemplo, ensilar? O que é que tu preferias? Nenhuma delas. Às vezes tenho que levantar às 3 da manhã se a máquina avariar, telefona-me. É muito raro levantar-me mesmo às 6. A partir daí, às vezes, sim. Mas nenhuma delas gosta de. E nós conseguimos ter uma vida. Trabalhar muito. Se for das 7 às 7 ou das 7 às 8, já trabalhamos 12 horas Ok. por dia. Se só pudesses comer um produto lácteo para o resto da tua vida, escolherias queijo ou iogurte? Gosto dos dois, mas iogurte. Adoro ir ao supermercado e olhar para o corredor dos iogurtes. Ok. E agora, relativamente aos tratores, preferias um trator moderno e muito tecnológico ou um trator clássico com história? Moderno. O clássico é bom para ver, mas para trabalhar um trator moderno. Ok. Confortável, seguro, potente. As pessoas trabalham, os engenheiros não são burros, não fazem tratores piores do que antigamente. Ok. Agora, preferias trabalhar sempre na quinta ou preferias representar os produtores agrícolas na política? Eu faço as duas coisas. Nesta altura, prefiro trabalhar na quinta e na comunicação, que é uma coisa que eu consigo fazer a partir da quinta. Ok. E agora, uma pergunta que é: se pudesses eliminar uma burocracia, e há pouco falavas da questão das burocracias que são aqui uma dor de cabeça para os agricultores, qual é que eliminarias? São tantas. Só Mas escolher uma. há algumas do bem-estar animal que é preciso resolver na parte dos vitelos, os contadores da água, são dois. Olha, nem consigo. São dois exemplos que é preciso eliminar rapidamente. Ok, agora estamos mesmo quase a terminar e eu peço sempre aos meus convidados para trazerem um livro. Um livro da sua autoria ou um que tenham lido e explicarem, no fundo, um pouco sobre o livro, o que é que se pode aprender com ele, que lições ou, digamos assim, conceitos-chave que podem aprender a partir do livro. Portanto, tu trouxeste-me aí Trouxe o livro Desconfinar a Agricultura. É um livro que eu da fiz tua da autoria. minha autoria. São crónicas agrícolas do Prado ao Prato. São. Como é que surgiu essa ideia desse livro? Isto é uma forma de colocar em papel aquilo que eu faço nas redes sociais. Eu tenho os meus textos num blog com o meu nome e todos esses textos também estão na minha página do Facebook. No Instagram já não vai tudo, no YouTube tem alguma coisa. Mas eu basicamente falando da família, falando dos campos, falando do milho, das vacas, do leite, dos tratores, da segurança no trabalho, do Por ambiente. acaso eu tenho esse livro e ele é muito interessante, especialmente para quem não tem ideia do que é a agricultura. Tu falas de uma forma muito simples de E tudo. cada texto que eu faço, regras, eu tento falar, quando criei a minha página, não é ensinar as pessoas a como ter uma vaca, não é fazer um manual como plantar batatas. É, olhem, eu estou a plantar as batatas assim que vocês vão comer. O leite que vocês bebem, eu estou a semear milho assim. Às vezes há colegas que pedem pequenos conselhos, mas o meu objetivo é esse. O livro é uma forma de comunicar em papel. A comunicação é cada vez mais diferente. Aquelas pessoas que não gostam das redes sociais, a avó, aquela tia, o pai, a mãe, às vezes o livro digamos assim, pode ser uma oferta para isso. E é uma forma de comunicar. A gente lança um livro, isso é notícia. É mais uma forma de comunicar e de organizei, no fundo organizei, enquanto que as minhas publicações vão sendo ao longo, ou seja, se eu colho milho, tiro umas fotos e publico, Vão, no fundo, sendo perdidas na mas, internet. mas fica ao longo do ano e então aqui organizo, ok, parte do milho é isto, de tudo o que eu publiquei na altura, vamos, escolhi isto e procurando o desconfinar, é uma palavra que fica muito datada na altura, mas a agricultura está muitas vezes confinada, está fechada entre Sobre si mesma. sendo sobre si mesma os engenheiros e os agricultores muito fechada. Achas que Portanto, falta mais falta conversar? irmos à cidade. Eu Ok. adoro as feiras como é a Agrosemana, como era a Feira de Vila do Conde, que eu tenho uma pena que se tenha perdido a Feira Agrícola de Vila do Conde. Dei algumas sugestões, espero que ainda seja possível um dia voltarmos a ter aqui. E noutras, quando o agricultor vai à cidade e a cidade vai ao campo, e as redes sociais. E o meio é uma forma fantástica de nós comunicarmos
quem está em todo o mundo. Quem nos está a assistir e que tenha ficado interessado no livro, como é que faz para o adquirir? Aqui em Vila do Conde está Antigo Tico Bazar e pode-me mandar mensagem para as Ok. minhas redes sociais que ele envia o livro, está agora por um preço de 10 euros mais os custos de envio. Ok, estamos mesmo a terminar e eu peço sempre para os meus convidados que deixem uma mensagem para o futuro, para quem nos está a assistir. Se pudesses então, agora em 2-3 minutos, deixar aqui uma mensagem a quem nos está a assistir, o que é que tu deixarias? Que mensagem é que darias? Olha, uma mensagem de esperança. Portanto, primeiro é um bocado recapitulando, a agricultura não acabou. Isso aí, as notícias da nossa morte são exageradas. Continuamos a ter agricultores, somos muitos menos, mas os menos que somos mais eficientes. Produzimos o mesmo leite, carne, ovos, batatas, com menos terra, com menos água, com menos mão de obra, com menos gasto de energia. Porquê? Porque estamos a beneficiar da experiência dos nossos pais, daquilo que é investigado nas universidades e nos centros de investigação, do trabalho das empresas, que às vezes são diabolizadas, as empresas que nos vendem os produtos, sejam mais naturais ou mais sintéticos, a gente beneficia de tudo o que está para trás e de tudo o que está a ser desenvolvido. E à conta de conseguimos ser mais eficientes. E uma mensagem de esperança. De esperança no futuro. A agricultura não vai acabar, continua a ser a forma de ocupar o território, de manter a paisagem e de garantir comida. É uma forma excelente de evitar incêndios. Onde há vacas há menos incêndios, onde há campos cultivados há menos incêndios. Nós precisamos de ter mosaico, de termos onde a floresta é cuidada há menos incêndios. E portanto a agricultura não vai acabar. E um apelo que consumam dentro do possível produtos locais, dentro do possível produtos nacionais, porque são mais frescos, são próximos, estão a ajudar a economia local. Se não puderem, depois também provem outros sem se sentirem mal, depois também provem, há tanta coisa boa, tanto queijo, tanto iogurte, tanta coisa boa que é feita com os produtos agrícolas, sem excluir nada, nem, como se diz, nem sempre, nem nunca. Provem um bocadinho de tudo, vão ao restaurante que quiserem, não façam da comida uma guerra ou uma questão política, não quero isto, não como aquilo. Façam, o que é que nos dizem? Uma comida variada, uma alimentação e uma vida, portanto, temos muita coisa boa em Portugal e de preferência português, de preferência local, e que seja uma alimentação variada e, portanto, sejam felizes e não levem, não se irritem tanto, não discutam tanto. A paz começa em nós, nas redes sociais, no teclado, depois na estrada. Vemos tantas pessoas tão enervadas na estrada a colocar em causa a vida dos outros. Portanto, sejam felizes. Carlos, muito obrigada pela tua participação neste podcast. Acredito que quem está a assistir tenha gostado muito, que tivemos a oportunidade de falar aqui de vários temas cruciais. Portanto, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito aqui o convite para conversarmos durante esta 1h30, penso eu. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Quanto a mim, dou então por terminado este 5º episódio do meu podcast Nas Quintas Dela. Já sabem, todas as quintas-feiras às 21 horas. O meu nome é Rosa Moreira, sou aqui a criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola. Portanto, este podcast é também uma forma de comunicar a agricultura e também conversar sobre temas agrícolas com uma linguagem simples e também trazer a debate estes temas que à partida poderiam ser menos interessantes, mas eu com este podcast quero mostrar que a agricultura é um tema também que está na moda, que é necessário falar num setor tão primário e tão importante para o nosso país. Mais uma vez, obrigada por terem assistido e vemo-nos num próximo episódio.